amigos e amigas, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. Eu me chamo Sayonara Coaches e faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E no momento, vamos falar a respeito do capítulo 13, no item 2. Mas antes, vamos juntos elevar os nossos pensamentos ao alto em agradecimento a Deus nosso Pai, dizendo assim: Deus, Pai de infinita misericórdia, amor e bondade, querido Mestre, nosso amado Jesus, nossa querida Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, Francisco de Assis, pedimos as vossas bênçãos para cada um dos irmãos aqui presentes e também para aqueles que assistirão posteriormente esse nosso momento de reflexão em torno do Evangelho. Por isso, Pai, pedimos as Tuas inspirações, intuições, orientações, para que possamos juntos melhor aproveitar esse breve momento com o Evangelho de Jesus. Que seja um momento de paz, de alegria aos nossos corações, mas acima de tudo, de muito aprendizado e de fortalecimento da nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, a gente está no capítulo 13, que fala pra gente que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. No item 2. É um trecho bem curtinho que Mateus nos traz sobre uma passagem da vida de Jesus. Mas o que ele tem de pequeno em texto, ele tem grande em conteúdo. Eu vou fazer a leitura do texto para a gente assimilar bem a ideia e depois a gente vai caminhando e refletindo juntos. Ele diz assim para a gente: Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero. Fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho da tua cura. É pequenininho, mas tem um conteúdo riquíssimo, né? Então, quando ele começa aqui já dizendo Jesus descia do monte acompanhado por uma multidão, eu lembrei logo que Jesus subiu ao monte para anunciar as bem-aventuranças, consolando, acolhendo corações, trazendo o verdadeiro sentido da vida, elucidando e despertando muitas almas. Era um momento grandioso e a gente entende o motivo pelo qual essa multidão perseguia Jesus. Estávamos todos lá, buscando a cura das nossas almas. E dali se destacou o leproso, buscando a cura de uma doença grave e que naquela época não tinha cura. E Jesus, observando o pedido dele, tu podes me curar. Entendeu que ele tinha fé e falou: eu quero. Fica curado. E ele se curou. Ali a gente vê um belo exemplo de magnetismo. Na época, se entendia como milagre. Na casa espírita, diante de uma fé raciocinada, como a que todos nós estamos desenvolvendo, nós entendemos bem o processo do magnetismo se estabelecendo através daquela cura. Jesus foi o maior magnetizador que nós já tivemos aqui na Terra. E a gente é muito grato por tudo que ele nos ensinou, pois ele mesmo falou: vós podeis fazer o mesmo que eu faço e muito mais. A gente não tinha ideia da grandeza daquela mensagem, daquela ideia, daquelas palavras de Jesus. Mas a cada período que passa,
A cada vida nossa, a gente vai aceitando essas ideias e aprofundando-as cada vez mais. Então, a gente entende aqui que Jesus promoveu a cura do leproso. Será que Jesus tinha como intenção somente aliviar aquele coração condoído? Eu vou dar uma esticadinha à frente do nosso evangelho, lá no capítulo 26, que fala para a gente dar gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E tem aqui no item 2 uma passagem onde Jesus deixa muito claro o objetivo do processo da cura. Ele diz assim, que serve para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Então, quando a gente entende que Jesus tinha ali, além da intenção de curar o leproso, tinha também a intenção de propagar a fé em Deus, a gente observa toda a estratégia de Jesus, porque ele, observem, ele estava acompanhado de uma multidão, ele usou, aproveitou a oportunidade do leproso, curou e deu ali, a pessoa uma oportunidade de testemunho. Ele pede para que o leproso diga aos sacerdotes que ele foi curado, mas ele não diz assim, olha, diga que foi eu que curei. Não. Até porque esse item 2 está bem aqui, no fazer o bem sem ostentação. Era um rico exemplo de Jesus para nosso aprendizado de como fazer o bem sem ostentar o feito. E Jesus pedia para o leproso, vá, diga ao sacerdote que você está curado, mas ofereça o dom prescrito por Moisés. E aí a gente lembra que Jesus não veio destruir a lei de Moisés, a lei que estava estabelecida à época. Ele veio para ratificá-la, para explicá-la e para mostrar que aquele Deus que Moisés falava, o Deus do impossível, que realizava tudo, era um Deus amoroso, que também curava e soerguia vidas sofridas. Jesus estava ensinando para a multidão, para o leproso, para os sacerdotes. Imagina, se os sacerdotes entendessem ali claramente o recado de Jesus, olha, quem curou foi Deus, foi a tua fé em Deus que te curou. E propagasse essa ideia, porque os sacerdotes eram representantes de religiões. E a gente sabe que a religião tem a função de religar-nos a Deus. E os sacerdotes estavam responsáveis por esse arrebanhamento de almas, por essa junção de pessoas e esclarecê-las quanto à fé em Deus. Observem, se cada um dos papéis ali em torno de Jesus, a multidão, o leproso, os sacerdotes, aqueles que seguiam os sacerdotes, todos estivessem recebendo a mensagem que Jesus queria passar de propagação da fé em Deus, a gente estaria numa condição muito melhor, Se cada um de nós ali estivéssemos cumprindo o nosso papel de divulgar a nossa força, a nossa garra, a nossa fé em Deus. Com isso, nada nos falta, tudo conseguimos. Então ele conclui aqui dizendo para a gente que lhe servisse de testemunho da tua cura. Estava ali o leproso curado, servindo de testemunha para muitos da cura do dom que prescrevia Moisés. Então isso é um entendimento muito rico que a gente observa em todo o caminhar de Jesus, Jesus buscando nos educar, mas sempre nos conduzindo para Deus. E a gente observa em todo o Evangelho, a gente vai ler lá a missão do homem inteligente na terra, conduzir aqueles que sabem menos para Deus. A gente vai ler capítulo 14, o objetivo dos pais quando recebem seus filhos, conduzi-los para Deus. Os espíritos de luz que chegam à terra para nos socorrer têm o objetivo de nos conduzir para Deus.
Jesus não era diferente. Pelo contrário, foi um dos precursores, né? Nos conduzindo para a ideia de Deus. E conforme a gente vai encarnando e reencarnando, a gente vai tendo essa ideia cada vez mais dilatada em nossas mentes, ficando com esse entendimento cada vez mais sólido, fortalecendo a nossa fé. Teresa d'Ávila também não era diferente de Jesus. Quando esteve aqui na Terra, já entendia muito bem essa questão de ensinar, demonstrar, mostrar que nós precisamos entender a ação de Deus na nossa vida, para que isso fortaleça a nossa fé. Aqui no Livro da Vida, no capítulo 10, já no item 3, tem uma mensagem muito interessante para a gente. Esse capítulo 10, ele fala para a gente sobre as dádivas que o Senhor lhe fazia na oração. Então ele mostra aqui bem Teresa d'Ávila, através da sua prece, recebendo dádivas do Senhor. E ela dizia aqui, no que podemos nós nos ajudar. E o muito que importa que entendamos a dádiva que o Senhor nos faz. É preciso receber sim a dádiva que Deus nos dá, né? Mas é a parte que nos cabe. O que a gente precisa fazer? E isso é importante. E ela não deixa de frisar também a importância de nós entendermos essa ação de Deus em cuidar de cada um de nós, em nos socorrer, em nos oferecer dádivas. E que dádiva foi essa tão pungente que ela fala aqui, que ela percebeu no momento da oração? Ela fala aqui em um sentimento de presença de Deus. É como se fosse uma completude, um sentimento que a tomava e a fazia sentir tão bem, mas tão bem, que ela fazia uma comparação aqui, é muito interessante. Ela diz assim, que são estes gozos da oração, como devem ser o daqueles que estão nos céus. Então ela fazia uma comparação como se aquele bem-estar, aquele sentimento de bem, de paz, de plenitude, de sentir a presença de Deus em si através da oração, era um bem-estar tão grande que só sentia isso aqueles que estão nos céus, ou seja, os anjos, os espíritos superiores. E realmente não deve ser nada muito diferente disso, não. Imagina uma prece de Teresa d'Ávila, a elevação que ela não devia sentir, o bem-estar fruto dessa prece, dessa oração. E ela via aquilo ali como uma dádiva, né? Ela fala assim, que mesmo com pouco mérito, cada um fica contente com o lugar em que está, apesar de haver enormes diferenças. Ela está meio que incentivando a gente a questão da prece e a cada um a dádiva será dada de acordo com o seu processo evolutivo. Obviamente, a Sayonara, quando eu fizer aqui a minha prece, eu vou sentir um sentimento de paz, a minha maneira, a presença de Deus na minha vida. Teresa d'Ávila vai sentir de uma forma muito mais intensa, pela prática, pela busca, pela vida, pela moral, pelo espírito mais evoluído que ela é. E assim, cada um de nós vamos receber de acordo com as nossas capacidades, né? Mas isso sempre visto de uma forma crescente. Ela ainda fala assim, quando Deus lhe faz essa dádiva, quase lhe parece que não há mais o que desejar e se dá por bem paga tudo quanto serviu. É uma gracinha, né? A forma como ela fala, que é como se ela estivesse ali, com todo o meu esforço que eu faço para agradar a Deus. Essa dádiva desse sentimento da presença dele quando eu faço a minha prece é algo que não tem preço. É muito maior do que eu tenho mérito para receber. É como a gente tem que entender Deus na nossa vida, né? Ele nos dá muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente precisa. Ele é um Pai de amor grandioso. E ela ainda fala aqui pra gente, né? Sem Deus não se faz coisa alguma. Em tudo nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Quando temos Deus, só Deus nos basta. O resto, tudo se acrescenta. Que a gente possa ter esse entendimento. E ela fecha aqui pra gente falando
E que maior ganho do que ter algum testemunho de que contentamos a Deus? Imagina, ela está mostrando aqui o testemunho dela, que ela tem diante da prece e essa plenitude, essa paz, essa presença que ela sente de Deus. E o nosso irmão lá no Evangelho, que foi curado de uma doença tão difícil, que é a lepra, também carrega o seu testemunho. E cada um desses testemunhos serve para nos fortalecer na nossa fé em Deus. Que nós também possamos buscar esses testemunhos, né? Essas dádivas que Deus nos oferece na nossa vida. Queridos irmãos, vamos então agradecer a esse Pai tão amado e querido nas nossas vidas por esse momento de elucidações, de despertamento, de aprendizado e fortalecimento da nossa fé. Dizendo assim: Pai querido e amado, Mestre Jesus, querida Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, Francisco de Assis, muito obrigada por esse momento entre irmãos, refletindo em torno do Evangelho. Que seja um momento de muita paz ao coração de cada um de nós. Que juntos nós possamos carregar nos nossos corações luzes de esperança, de coragem, de fé, de paz e de muito amor, para distribuirmos e propagarmos aonde quer que nós estejamos. Queridos amigos, muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.